Pedro Venceslau volta aqui com a gente para falar exatamente da história de agora, da segunda temporada da série Novo Ministro no STF, que ainda não passou pela sabatina no Senado Federal. Estamos falando de Jorge Messias, que foi advogado-geral da... Ainda é, né? Ele ainda está. Ele ainda é o advogado-geral da União, escolha do presidente Lula, contrariando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Vou te passar a bola que você conta a história e conta a novidade. 4 meses já, né, Thais? Daqui a pouco ele vai bater o recorde do André Mendonça. E a leitura é que não há clima nesse momento, especialmente depois do caso Master, para se fazer a sabatina para que ele efetivamente vire ministro do STF. Então, dentro do governo, há uma encruzilhada. Como e quando submeter ao Congresso Nacional o anúncio oficial de que ele foi escolhido por Lula e, portanto, para a convocação dessa sabatina. Qual que é o dilema? Nesse momento, por mais que não tenha clima, o governo está vendo que ele também não pode esperar para depois da eleição. Então, eu apurei no Palácio do Planalto que a ideia é esperar o fim da janela partidária. Porque agora... A cena de agora é que os parlamentares estão todos preocupados com as suas campanhas locais, mudanças de partido, o foco é outro e, portanto, deixa o pessoal voltar para o modus operandi normal do Congresso Nacional, passando a janela partidária em abril. Aí o governo vai sentir o clima. Aí o presidente Lula vai, provavelmente, depois do fim da janela, finalmente chamar o senador Davi Alcolumbre para uma conversa, quem sabe aquele famoso churrasco que ele ficou de fazer, mas ainda não fez. Ele fez um churrasco com o Gugu Mota, mas ainda não fez um churrasco com o Davi Alcolumbre. Por que é importantíssimo esse churrasco? Porque todo mundo está dizendo, Thais, que essa decisão pode ficar para depois da eleição. Só que aí a gente estaria precificando que o Lula vai vencer a eleição. É como se houvesse um certo otimismo exagerado. Porque se o Lula vencer a eleição, tudo bem. Acabou o segundo turno, ele vai então submeter totalmente fortalecido, com capital eleitoral revigorado, a sabatina do Jorge Messias e seria um ambiente muito mais tranquilo. Mas e se o Lula perde a eleição? Digamos que esse é um cenário absolutamente factível. Ele está numa situação de empate técnico com o Flávio Bolsonaro. Se Lula perde a eleição, ele se transforma no que nos Estados Unidos chamam de um pato manco. Ou seja, um presidente que está no cargo, mas ninguém mais respeita como presidente. Ele perde completamente a expectativa de poder. E aí pode acontecer no Brasil aquilo que aconteceu nos Estados Unidos. Ou seja, Biden perdeu a eleição e o Congresso ficou levando com a barriga, procrastinando a decisão sobre a Suprema Corte Americana, até que Trump assumiu e escolheu o ministro que ele gostaria que fosse da Suprema Corte. Já tinha acontecido outras vezes nos Estados Unidos e o presidente eleito respeitou a decisão do presidente que saiu. Mas com Donald Trump as balizas são diferentes. E só uma coisa diferente aqui, que no caso do André Mendonça, o presidente, na época, Jair Bolsonaro, encaminhou ao Senado Federal o ofício. Este é o meu escolhido. E o Davi Alcolumbre guardou o ofício na gaveta 5 meses. Esse ofício ainda não chegou, até por uma jogada política, né, Pedro? Esse ofício ainda não chegou. Então, oficialmente, para o Congresso Nacional, o Jorge Messias ainda não é o candidato. Pedro, obrigado. Até já.